Estou de volta neste vídeo 4 para continuarmos e finalizarmos a nossa aula 1. Bem, pensando em toda a problemática da escatologia no discurso teológico, na problemática com seus variados itens, pontos, o que isto quer dizer? Que a teologia é sempre segunda, nunca primeira, no nível genético estrutural. Portanto, até mesmo pela filosofia, a teologia sempre foi considerada como segunda por alguns pensadores, por estar presa, por exemplo, ao campo da metafísica. Mas aí é uma postura da filosofia que não vamos tratar aqui neste momento. A fé cristã faz perguntas. A fé, ela procura conhecer aquilo que crê. Depois, a teologia responde. A teologia assume, ou pelo menos deve assumir, a metodologia da apologética, dar sempre respostas. Portanto, a fé faz perguntas, a teologia responde, porque a teologia é sempre resposta. E uma teologia perde o sentido todas as vezes que as perguntas a que responde se esgotam, perdem vigor e vigência. Daí o esgotamento das perguntas fundamentais tradicionais. Isso tem a ver com o que foi produzido em termos escatológicos no passado. Imagens que foram construídas e aplicadas em alusão a um fim drástico, a um fim terrível de pessoas e do mundo. Uma visão inteiramente voltada para o prisma do medo, do terror, do salve-se quem puder. A teologia tratava temas escatológicos como reportagens antecipadas do final da história do mundo e do homem. O esquema tripartido do mundo, essa cosmovisão antiga, céus em cima, terra no meio, infernos embaixo, criou toda uma semântica escatológica que influenciava e revelava, ao mesmo tempo, nossa compreensão das últimas realidades. Subir aos céus, descer aos infernos, assumiam conotações por realistas e espaciais. Sobretudo, as catástrofes finais, queda de estrelas, escurecimento do sol e da lua, a irrupção da água, produção do caos, pela confusão do elemento sólido e líquido, incêndio global, recebiam cores vivas. Este modo de pensar está em alguns livros de teologia do passado. A leitura fundamentalista da Escritura, feita à margem dos avanços exegéticos, teve duração por demais longa, muito longa. A igreja, ao sair da Idade Média, deixava após si um processo evangelizador deficiente, sobretudo nas regiões rurais. O medo do inferno, o horror das penas do purgatório, sustentaram como um dos pilares básicos o edifício imaginário social de uma igreja, um único lugar de salvação. O medo era passado de forma tão intensa o fim do mundo, que fora da instituição igreja não há salvação. Então a pessoa, ela tinha que estar de acordo plenamente com os costumes, as leis canônicas. Do contrário, eram
tiradas as próprias vidas de pessoas que pensassem de forma contrária ao ensino da igreja medieval. Enquanto muitos assuntos engessados há muito tempo serviram de base para muitas pregações eclesiais, o mundo gira, o mundo se desenvolve. O horizonte hermenêutico, isto é, interpretativo, precisa ser mais bem tratado. Os símbolos precisam ser compreendidos em seus contextos e aplicados à realidade que nos cerca, de modo a falar a palavra de Deus ao coração do ser humano e do mundo de modo eficaz. As afirmações escatológicas da Escritura, enquanto formuladas dentro do quadro do cosmo antigo, necessitam ser, como diria Bultmann, demitologizadas. Rudolf Bultmann afirma que o sentido do mito é um gênero literário antigo para que pudesse ser o divino, as coisas misteriosas serem tratadas ou vistas de forma melhor compreendidas na linguagem humana. O sentido do mito, segundo Rudolf Bultmann, não é proporcionar uma concepção objetiva do universo. Ao contrário, nele se expressa como o ser humano se compreendeu em seu mundo. O mito não pretende ser interpretado, continua Bultmann, cosmologicamente, mas antropologicamente. Isso quer dizer, de modo existencialista, de modo a falar ao meu tempo, ao nosso tempo, à nossa realidade. O mito, ele fala, mito não é alguma coisa que não existe, é um gênero literário antigo para tratar das coisas divinas, das divindades. O mito não pretende ser interpretado cosmologicamente, está aí, mas antropologicamente. E o mito fala do poder ou dos poderes que o ser humano supõe experimentar como fundamento e limite do seu mundo, bem como de seu próprio agir e sofrer. É a ferramenta hermenêutica de um tempo para se expressar e também tentar compreender e falar do divino em linguagem mitológica. É preciso entender que a mitologia, com cuja conceituação o Novo Testamento se expressa, é fundamentalmente da apocalíptica judaica e do mito gnóstico da redenção. Portanto, isso tem uma influência grega. Portanto, o Novo Testamento foi escrito no mundo greco-romano. Ambas, tanto a apocalíptica judaica ou o mito gnóstico da redenção, ambas concordam na visão dualista fundamental, segundo a qual o mundo presente e os seres humanos nele existentes são dominados por poderes demoníacos, satânicos, estando necessitados da redenção. Há, portanto, uma demitologização necessária da linguagem escatológica. Bultmann captou com exatidão o fim de uma problemática e o início da nova pergunta moderna por uma compreensão da escatologia fora dos moldes descritivos e imaginosos. Assim, a demitologização esgota a expressão de uma escatologia tradicional. Você pode, se quiser, ampliar aí, pesquisar sobre a apocalíptica judaica, sobre o mito gnóstico da redenção, né? São temas que vale a pena pesquisar. A escatologia tradicional estava voltada para responder nossas perguntas sobre as relações com o além.
Elas formulavam-se de diferentes maneiras. Ora vinha da nossa fraqueza, projetando então o futuro, a compreensão última dessa miséria. Ora configuravam-se como tentativa de assegurar, já aqui nessa terra, com obras bem definidas, a vida futura. Daí a própria igreja medieval vender, comercializar as indulgências plenárias, já pagava já pagava a sua salvação até de pecados que seriam cometidos no futuro. Era algo que deixou Lutero muito revoltado com aquela situação. Então revelavam a preocupação pelo destino eterno de nossa alma, numa mediação de méritos e deméritos, a fim de saber que coeficiente de castigo ou de prêmio nos será reservado. A consciência da fraqueza humana vinha sendo alimentada por duas fontes de experiências. Imaginem aí, medo e culpabilização. Portanto, o indivíduo ele se agarrava à igreja, se agarrava a Deus pelo medo, pela culpa. As pessoas viviam com extremo medo, fundado na deficiência do ensino escatológico, visto como apenas trágico. Havia uma preocupação com as catástrofes ameaçadoras naturais e de epidemias, de inseguranças sociais. Hoje dá-se o contrário. O medo de hoje não é o medo de hoje não é da impotência humana, mas da insânia, do orgulho, da ganância, da loucura dominadora do homem sobre a natureza e sobre seus irmãos. Assim, perdeu-se um remeter à transcendência, concentrando-se as forças nas soluções neutralizadoras, mecanismos de defesa, talvez como já afirmou no passado Pio XII. É possível, diz ele, entre aspas, é possível que o maior pecado do mundo atual consista justamente no fato de os homens terem perdido o sentido do pecado. Um dos maiores desafios da escatologia, enquanto não está somente presa ao que acontecerá no final, mas também sobre o que está acontecendo hoje, seja um posicionamento diante desse novo contexto cultural criado pelas ciências humanas, onde já não há mais espaço para as perguntas advindas com tanta força do interior culpado do próprio homem. As angústias provenientes da consciência de culpabilidade dissolvem-se frequentemente nos diálogos terapêuticos ou pela força química de drogas tranquilizantes. Para um aprimoramento da vida cristã, considerando a escatologia como parâmetro norteador da própria vida cristã, urge que se tenha uma performance profícua, no sentido de que a vida tem de estar em permanente compromisso eclesial, compromisso de transformação da realidade, tanto da pessoa de fé quanto da realidade eclesial. A pregação eclesial não pode ser dissociada dos compromissos históricos, sociais e históricos. Assim, perguntar somente pelo além não encontra mais lugar na teologia. As utopias terrenas levantam o problema da articulação com a escatologia. Os projetos podem ser feitos para serem colocados em prática, mas mirando-se
na realidade última de novos céus e nova terra, ou novo céu ou nova terra. Somente estaremos em condições de superar a contraposição estéril e paralisante da esperança pessoal com a esperança cósmica, da escatologia individual com a escatologia universal, se no centro não colocarmos a alma, a maneira pietista, nem o mundo no centro, a maneira secularista, e sim Deus, o reino de Deus e a glória de Deus, como mostram as 3 primeiras petições da oração que o Senhor nos ensinou, da oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E aí são as primeiras petições do Pai Nosso, da oração que o Senhor nos ensinou. Finalizamos esta aula 1 de Teologia Sistemática 4. Até a próxima aula, que é a aula 2. Desejo a você que tenha saúde e que tenha sempre no pensamento a certeza de que vale a pena se aprofundar neste assunto da escatologia, dos assuntos relacionados a ela, a esta matéria. Até lá, então, a próxima aula.